Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Então, e quando a gente aprende somente pela dor? Será que esses aprendizados que você tem na sua vida, será que você tem parado para observar se o aprendizado que você tem tido é real ou se você tem vivido somente numa rotina? Será que você vive nesse mundo rotineiro que acabaram nos apresentando? Olha quantas vezes a gente ouviu aquilo lá. Olha, você tem que ter uma rotina, tem que ter uma rotina, tem que ter uma rotina. É engraçado que essa ideia da rotina vem muito com a ideia da produtividade, né? O cara que tem que ser produtivo, ele tem que ter uma rotina. Aí eu pergunto assim, tá, rotina, produtividade. Houve um momento, lá no passado, que eu tinha me... Como que assim eu posso dizer? Eu tava me embreando, caminhando para trabalhar esse lado de produtividade. E aí, naquela época, deve ter mais ou menos, vai fazer quase 10 anos, tinha um tal de, fala, produtividade de alta performance, né? E aí eu comprei esse termo, né? Que são os termos marqueteiros. Eles vão lá e te vendem uma parada que você, cara, que legal, isso eu nunca parei pra pensar. No fundo, isso tudo foi me ajudando ao longo do tempo. Eu faço uma crítica, eu faço uma ressalva, eu gosto sempre de observar os lados bons e os lados ruins das coisas, né? Então qual foi o lado bom? Conhecer esses tipos de formas, né? Conhecer esse tipo de ferramentas me auxiliou a me identificar mais como indivíduo. Então, tipo assim, o início, quando você tem algo, aquele algo, de algum jeito, ele possui uma causa, um processo e um efeito, ele cumpre um efeito. O efeito dessas pessoas que geralmente estavam trabalhando com produtividade, que vendem isso, e ainda vendem isso hoje, de algum jeito é fazer com que você seja uma pessoa mais resiliente, tem até o lado positivo, mas que você cumpra determinadas funções que querem que você cumpra. Então você tem que ser um bom funcionário, porra. Porque se você for um bom funcionário, você vai se desenvolver, você vai ganhar mais ao longo do tempo na empresa. E se você vai ganhar mais ao longo do tempo na empresa, você vai aumentar as possibilidades de compra que você possui. E aí você, aparentemente, você vai estar mais satisfeito, porque esse mundo qual a gente está vivendo é um mundo mais materialista. Então, quanto mais a pessoa aparentemente ela tem, ou seja, quanto mais viagens eu posso ter, quanto mais eu posso gastar, quanto mais coisas eu posso comprar, quanto mais eu posso dar coisa para meus filhos, né? Tudo relacionado ao dar e ao receber, mas ao nível material, não ao nível espiritual. É onde você não está mais tão presente necessariamente com a tua família, mas você pode comprar todos os presentes que o seu filho quiser, você pode ter o carro do ano, você pode ter, enfim, infinitas coisas estão relacionadas a essa materialidade. E isso aí era vendido no passado, com essa ideia da produtividade, né? E a produtividade, para você ser uma pessoa produtiva, inevitavelmente você vai ter que ter disciplina. Para você ter disciplina, você vai ter que ter rotina. Mas como é que você pode ter isso tudo ao mesmo tempo, sendo talvez a sua vida esteja caótica? Então, tipo assim, venderam de diversos jeitos que você deveria ser esse tipo de pessoa mais, entre aspas, equilibrada, através dessas formas, mas sem você talvez se perceber como indivíduo. E aí que eu comecei a sacar que existia uma desproporção nesse momento. Porque, tipo assim, cara, quando você começa a ter esse tipo de condução através dessas ferramentas, você pode se questionar sobre você. Então, falar, lá no passado eu tinha feito o processo de coach. Vou me tornar coach. Coach. E eu fiz cursos sobre isso. Cara, muito bons, inclusive. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse processo de coach é que, tipo assim, depois de ter saído de um processo hipnótico intenso, que eu nem sabia que aquilo era hipnose, porque depois eu viei estudar. Acabei estudando hipnose de algum jeito. Eu entendi que eu estava passando por esse processo, e eu fui conduzido como muitos foram conduzidos, e muitos ainda estão até hoje nesse processo. Quer ver uma forma que você vai saber se a pessoa está no processo hipnótico de coach? Eu vou te dar uma macetinho. Você olha aqui, ó, nos pulsos dela. Geralmente aquela pessoa que está com aquelas fitinhas, fitas não, como se fosse uma pulseirinha de elástico, que tem alguma palavra, alguma frase de efeito. Geralmente tem gente que tem mais 4, 5. Ela está presa num processo hipnótico. Enfim, quando eu passei por aquelas ferramentas, uma das primeiras coisas que eu acabei saindo, eu comecei a me perguntar, tipo assim, cara, mas por que eu tenho que ser coach? As ferramentas que me apresentaram eram boas, mas eu comecei a observar que, no fundo, fulano, ele sempre ia fazer propaganda dele como coach, não como indivíduo. E aí eu acho interessante, porque ao longo do tempo eu fui me descobrindo mais como indivíduo. E como indivíduo eu sou único, eu sou especial. Tal como você é único, você é especial. Se você está aqui, é porque o pai assim lhe fez,
Ele sabe que você é importante, você é especial, por isso que ele te colocou aqui, você não tá aqui à toa. É lógico que nem todo mundo tem essa percepção, foda-se. Mas é o que eu tô tentando transmitir pra você, é uma coisa que eu observo. E cada vez mais eu tenho observado. Se eu tenho possibilidade de que, se eu tenho a possibilidade de estar aqui falando com você, gravando esse vídeo, transmitindo essa ideia, entenda que isso faz parte de uma das minhas missões. Não necessariamente uma, mas uma das minhas missões. Todos teriam a necessidade de falar tal como eu tenho, nesse aspecto? Não. Por quê? Porque cada um é diferente, cara. Talvez você aqui esteja recebendo algumas ideias que vão ser positivas, vão ser boas para sua existência. E que você vai usar em outro setor. Sei lá o que você vai fazer. Por isso que eu não dispenso essa oportunidade de falar. O que me vem como se fosse um bom pensamento, eu estou compartilhando aqui. Agora, o que eu observei ao longo do tempo é que, em função dessa coisa de rotina, essa coisa da produtividade, essa coisa do marketing, essa coisa da hipnose, o pessoal começou a querer ganhar dinheiro porque o mundo estava muito materialista em relação a isso. E aí, quando você começa a ter esse tipo de consideração, você vê, esse pessoal, eles estão vivendo na realidade, no que é real. Eu não, particularmente, cada ano que passa eu vejo que eles estão muito mais longe do que é real. Eles começaram a entrar muito no mundo abstrato, no mundo ilusório. Então, existe o aprender. A gente está aqui, ó, nesse momento. Será que, diante de toda essa rotina, será que você não tem aprendido com dor e você não sabe? Por quê? Existem duas formas de você aprender, que é igual o pessoal fala. Né? Você aprende de forma normalmente, vivendo, como assim eu posso dizer, experienciando as coisas, você vai aprender pela dor. Ou pelo amor, ou pela dor. Né? Aprender pelo amor ou pela dor. Amor, eu defino o seguinte, é um movimento. É um movimento que você faz em sentido ao Pai. Então, de algum jeito, você já está reconhecendo um pouco de si. Você já está presente em si. Então, seus movimentos, todos os dias, de algum jeito, que envolvem amor, porque você está consciente daquilo, não é uma coisa inconsciente, passiva. Você tem mais uma compreensão real sobre aquilo. Você está fazendo por amor. Agora, e quando é pela dor? Pela dor é uma forma de aprender, mas é quando você negou. Só que aí existe uma coisa que é interessante, que muitas vezes a gente não para pensar sobre a dor, ou esse aprendizado pela dor. Muitas vezes, ainda que você ame aquele, você esteja aprendendo pelo amor, não é que você não esteja sofrendo um processo que não seja dolorido. Já parou para pensar num pai que se esforça pelos seus filhos e sai. Antigamente se chamava de caixeiro viajante, né? Aquele cara que tinha que trabalhar, conseguir sua renda para voltar para casa e conseguiu aquela renda para manter a família assim ainda. Isso vai ter várias variações ao longo do tempo. Mas imagina aquela pessoa que realmente amasse a sua família, queria estar perto da sua família, mas não podia porque ele tinha que sustentar a família dele, e naquele momento ele não vê o outro horizonte, ele não tem um outro horizonte, é o que ele tem. E ele tem que sustentar a família dele. Ele quer estar perto, mas ele ainda não vê como que ele pode agir de forma diferente. E aí? Não dói para ele estar longe da sua família? Talvez você tenha pensado em dor como uma dor física. Sim, isso pode acontecer. Mas existe uma coisa chamada mental. Você, como um indivíduo, um espírito, um estado de ser qual você possui como ser humano, tem coisas que machucam você. E que não somente no lado físico, mas machucam aqui, ó. O sentir falta. Não existe uma dor gradual? Eu vejo que existe uma dor gradual. Essa dor, como é que você conduz ao longo do tempo? Você vai deixar de amar por causa daquela dor? Não, você é um processo que está acontecendo naquele momento. O que aquele pai pode fazer, por exemplo? Eu estou dando o exemplo do pai, tá? Poderia ser qualquer outro indivíduo, poderia ser qualquer outra circunstância, mas é o que me veio na cabeça aqui agora. É porque, olha que engraçado, na cabeça de algumas pessoas, essa coisinha que a gente chama de amor, essa coisinha que a gente fala assim do coração, é besteira. Ah, mas algumas dessas pessoas são frias. Então elas não vão ter a percepção daquele cara que de algum jeito ele sente aquilo em si. Quantas pessoas eu já convivi, que eu já passei, e que viviam justamente isso aí que eu tô falando. Por exemplo,
Quando eu tive a oportunidade de andar de trem várias vezes, e aí dentro do trem, acordando de madrugada, observando as pessoas pegando o trem, porque eu gosto sempre de fazer essa análise, e eu vendo as pessoas saindo de madrugada e retornando tarde. Aí eu me pergunto sobre isso. O que essa pessoa sente sobre a sua família? Será que está doendo no peito dela? Mas é o que ela pode nesse momento? Tá. Essa é uma dor gradual. Uma dor ao longo do tempo que aquele indivíduo consegue sustentar. Por quê? Porque ele sabe que vai retornar para a família dele, ele dói para ele naquele momento que ele queria estar perto, mas ele vai retornar. É uma dor ainda que você consegue ainda de algum jeito conter, mas é aquela dor que realmente ela foi bruta. Ela foi brusca na vida dele. E aí? Será que esse indivíduo vai entender o que é aprender pela dor de uma forma brusca? Alguns aprendem pelo amor, outros aprendem pela dor. Essa dor ela pode ser gradual, essa dor ela pode ser brusca. E muitas vezes quando você aprende pelo amor, é porque você já se entregou. Porque o teu coração já está em sentido ao Pai. Não é que você não esteja sentindo dor. É que você já entendeu que isso faz parte desse processo. Porque o mundo, tal como a gente conhece, como a gente acredita, você observa, cara, a gente está aqui, vendem pra gente um mundo fictício. Como se isso tudo aqui fosse o que é o fim. E não é. Isso aqui é um momento transitório. Nesse momento transitório você está aprendendo, você está se desenvolvendo. Logo, esse seu movimento que você executa, esse trabalho que você executa, se envolve amor, não dispensa dor. Por quê? Qualquer um, você vai conhecer qualquer indivíduo ao seu entorno. Nenhum deles, se você for conversar e a pessoa tem percepção da sua vida de fato, nenhum deles está deixando de sofrer de algum jeito. Você talvez tenha uma percepção meio limitada, achando que, tipo assim, aquela pessoa que tem dinheiro pra caraca, ela tem muito dinheiro, ela não sofre, ela tem tudo que ela quiser na vida dela. Ela vai lá, ela pode viajar, ela pode comer o que ela quiser, ela pode ter os amigos que ela quiser. Você acha isso de verdade, cara? São as pessoas mais vazias. Poucas, eu acredito que pouquíssimas teriam uma visão, assim como eu posso dizer, uma visão mais transcendente. Porque o dinheiro já maquiou todos os tipos de relação. Mas você observa que a maioria de nós que não nascemos nesses berços de ouro, todos nós de algum jeito sofremos. E eu não estou falando desse sofrimento físico, físico material, mas no mental. Quando a gente ama, nessa terra, envolve um grau de sofrimento. Envolve um grauzinho. Pode ser um grauzão. A depender das circunstâncias de aprendizado de cada um, de acordo com o que Deus nos auxilia. Mas não tem como você passar aqui por essa terra e você achar que, tipo, tô aqui, vai ser tudo de boa. Venderam isso pra você, isso é errado. Eu não tô falando que isso é errado, como assim, pô, o Nico tá falando que é errado. Porra, quem é ele pra falar? Não, é observacional. Só que aí você tem que fazer as perguntas certas. Que é tipo assim, como será que aquele indivíduo tá sofrendo? É, Jesus, ele veio pra cá como um caminho, né? Ele pra gente é um testemunho, uma forma da gente alcançar o Pai. Ele não sofreu? Aí você fala, não, mas ele só teve 3 anos de sofrimento e o resto da vida dele que ninguém conhece. Você acha mesmo? Se você para pra pensar que Jesus, essa figura, esse ser que veio, que se desenvolveu para estar aqui nos ajudando, você acha que até 30 anos, suponha que tenha sido esse número, tá? Esse número simbólico. Suponha que durante esse tempo todo ele está apartado do pai dele, o qual ele estava presente. Você acha que isso também não carrega um tipo de sofrimento? Você acha que o sofrimento dele só realmente foi esse período dos 3 anos ali? Cara, você sente uma coisa chamada saudade. E é lógico que no caso de Jesus ele tinha contato com o pai, mas ele estava aqui a trabalho, ele estava trabalhando. Tanto é que tem aquela passagem, né, que eu e meu pai trabalhamos até agora. O pai não para de trabalhar. O pai lhe ama.
Mas muitas vezes ele opera na sua ignorância, tentando fazer com que você seja mais consciente sobre as coisas. Então, se você está aqui, de algum jeito envolve um tipo de dor, e você consegue perceber essa dor, observe se isso talvez você não teria que ressignificar e ver se isso é bom. Porque esse mundo, tal como nos venderam, como se fosse um mundo sem dor, ele não é real. Nunca foi. Agora, você tem como escolher melhor as suas possibilidades, seus meios de ação para saber, cara, será que essa dor aqui que eu estou vivendo, nesse momento, não é uma escolha minha de sofrimento maior, sem tal necessidade? Porque eu estou sendo ignorante, eu estou ignorando as coisas ao meu entorno. Tem gente que vai descobrir isso realmente com a dor de uma forma bruta. E aí ela pega de surpresa, e aí sabe o que essa pessoa geralmente, tá? Não tô falando que todas as vezes. Mas sabe o que acontece com essas pessoas que descobrem, elas passam a aprender pela dor de uma forma bruta, de uma forma brusca? A primeira coisa que elas vão aprender é que elas existem. Elas se identificam, elas veem, caralho, eu tô aqui, eu existo, eu sou um indivíduo, eu sou a peça mais importante do meu jogo. Se assim pudesse dizer, tem um amigo meu que fala, né, que eu sou o protagonista do meu jogo. Eu não sou. Porque, tipo assim, nos jogos, né, nos planos ao seu entorno, naqueles planos de ação ao seu entorno, como se fosse um teatro. Você é apenas coadjuvante. Lembra aquilo que eu já comentei aqui em outro momento? Que quando você vai se tornar estrelinha, ainda que existam pessoas ao seu entorno que lhe amem, nenhum deles vai poder ir com você. Quando você fechar seus olhinhos e se tornar estrelinha, naquele momento é você que está indo. Você é a peça principal. Mas e se você não quer se reconhecer como a peça principal? E se você, dentro do seu próprio jogo, cara, você é não é o ator principal? Não é vazio isso? Mas, Nick, como que eu faço? Como que eu sei que isso está acontecendo? É só você olhar o seu entorno. Quando você abre sua boca para defender posições, você meditou sobre aquelas coisas? Olha, lembra que eu já falei aqui também que você tem 2 ouvidos para ouvir e você tem uma boca para falar. Para ouvir, pensa, observa. Só fala quando você tiver certeza. E muitas vezes nem fala. Mantém para si porque você ainda está em estado de processamento. Aprender pela dor, aprender pelo amor ou pela dor. Enquanto você está aqui se movimentando todos os dias, ainda que você esteja vendo uma formiguinha passar na sua frente, ali existe um aprendizado. Mas só existe aprendizado para aquele que quer aprender. Aprendizado tem a ver com ensino. Você está se ensinando, ou alguém está ensinando para você. Ensinar tem a ver com signo. Signo tem a ver com esse objeto. É como que você traz aquele signo para dentro de si. E esse signo, esse objeto, a representação desse objeto, possui um significado. Qual o significado das coisas que estão entrando dentro de você? Aquelas informações, aquilo está dando uma forma interna ao seu ser. Quando você está aprendendo, você está retendo, você está mantendo consigo um signo que possui um significado. Que se alguém ensinou você, e se você não se questionou sobre esse indivíduo, você não se questionou sobre o que ele estava falando, esses signos que estão dando uma forma interna ao seu ser, estão moldando o seu ser. E possivelmente, a depender disso, se você não medita, pode ser mentira. E está levando você a um caminho totalmente ao contrário. A gente aprende pelo amor ou pela dor. Quando a gente aprende pelo amor, não necessariamente não existe dor. Só que é uma dor mais gradual, uma dor conduzida, uma dor consciente. Porque esse mundo que a gente está aqui
jaz do maligno, ou seja, localiza-se no maligno, onde todos esses reinos, ou seja, todos os sistemas, de algum jeito, são para fazer com que você caia em erro. A menos que você considere alguém que venha lhe clarear e iluminar os seus caminhos. E por isso o modelo existencial de cada um é importante. Aqui eu sempre trago o meu, que é Jesus como centro da explicação desse Criador e de todos os seus movimentos, todas as suas leis. Se você convive com outra forma de pensar, não deixe de fazer os mesmos tipos de questionamento. Eu não estou pedindo para você acreditar da forma como eu acredito. Mas eu tenho certeza que se você fizer perguntas similares ao que eu fiz, você vai entender, vai passar a conhecer respostas que talvez você não tinha. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário. Se esse vídeo foi importante, você acha que pode ser interessante para outra pessoa, não esqueça de compartilhar. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.